Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde para bem envelhecer. Muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Vitória, agora 11 horas 36 minutos e Justiça, Segurança e Cidadania conosco. Vilmara Fernandes já no estúdio da CBN, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, já acompanha também Vilmara Fernandes aqui do nosso ladinho. Vilmara, a gente volta a falar sobre o incêndio de ontem no Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde também estavam casos que já são considerados extintos, né? A parte deles digitalizado, parte não. Alguns que já iriam, inclusive, para descarte. E aí todo mundo se preocupa muito com a questão histórica de casos que causaram uma repercussão, uma comoção aqui no Espírito Santo e até nacional. Um desses casos é o caso Araceli, da menina Araceli. E as pessoas se perguntam, onde é que estavam esses arquivos? Eles também se perderam, se queimaram? O seu assunto é esse hoje, né? Exatamente. Essa é uma preocupação de várias pessoas, inclusive na manhã desta segunda-feira, né? Desta terça-feira, quando o fato aconteceu, logo bem no início da manhã, que nós começamos a receber várias informações, né, na reportagem, tentando apurar e levantar todos os dados. Uma das ligações que eu recebi era exatamente de um advogado perguntando se a gente tinha informação sobre as questões históricas e levantando sobre a questão da perda, né, do caso Araceli, que é um caso muito emblemático, assim, muito marcante na história do Espírito Santo, né? Uhum. Ele, inclusive, foi utilizado, a data do caso, inclusive, é 18 de maio, é utilizado como referência nacional aí, né? Então, no combate aí à violência contra a criança. Então, assim, ele me ligou perguntando assim, você tem informações sobre essa tragédia que está acontecendo? Se foram destruídos? Naquele momento a gente ainda não tinha noção da dimensão do que tinha acontecido lá no galpão do TJ, e posteriormente, no final do dia, a gente confirmou que mais de 2.100.000 processos físicos tinham sido destruídos, né? A gente sabe que metade disso estava digitalizada e, inclusive, é o caso do processo da Araceli, que também já estava digitalizado. Mas havia uma preocupação se ele ainda existiria fisicamente, né? Já que é um documento histórico, um registro histórico. Reportagens da época, dos jornais da época, né? Fotografias da época, então tudo isso faz parte exatamente. Da história também. E ele conta toda essa história desde aquele momento do que foi apurado, as investigações, as decisões tomadas. E também, assim, cada história, cada processo é um pedaço da história do Espírito Santo sobre, né, o que aquelas pessoas... Né? E na hora de apresentar o processo à justiça, de fazer... os lados, tanto a defesa, os advogados, quanto o próprio Ministério Público, ao apresentarem as suas provas, né, as suas indicações, eles também estão contando uma parte da história da vida da população do Espírito Santo. Então, há uma preocupação muito grande, que é o que aconteceu com o caso da Araceli, e a gente ficou durante o dia apurando, paralelo à situação do galpão que nós estávamos apurando, as informações, também em relação ao que tinha acontecido. Há uma demanda enorme para a gente saber de outros casos também, e isso a gente vai apurando ao longo do tempo, e a gente vai voltar a contar aqui para os nossos ouvintes, mas a boa notícia ao longo do dia foi de que o processo do caso Araceli, ele tinha sido retirado do arquivo. Né? E como ele foi retirado do arquivo, as caixas com todos os volumes do processo tinham sido retirados lá daquele galpão, então ele acabou não sendo afetado aí, ele escapou do incêndio que destruiu totalmente ali, não só foram destruídos aí, não só os processos, né, a gente já informou aqui ontem, mas também um volume muito grande de material de bens e materiais inservíveis, né? Bens porque, como a gente já relatou no final do dia ontem, tinha muitas estantes do próprio arquivo, né? Que seriam aí objetos de leilão, como também tinha muito o que eles chamam de materiais inservíveis, são cadeiras antigas, mesas, armários, coisas assim que já não tinham mais muita usabilidade aí para
para o próprio Tribunal de Justiça, nas suas várias, eles estavam fazendo uma espécie de mutirão e trazendo material do interior para o Espírito Santo, aqui para a sede, né, em Jardim Limoeiro, e fazendo lotes e leilões para isso, davam em torno ali, todos eles, a maioria deles tinha patrimônio, então eles tinham controle disso. Foi ontem a gente informou isso, foram mais de quase 10.700 materiais que estavam sendo, itens, quase R$1 milhão, né, que seria leiloado. Mas a boa notícia no final da noite foi de que havia até a foto que eu publiquei aí na coluna, né? Nós conseguimos uma foto do carrinho, né? Onde as caixas do processo já estavam armazenadas e fora do arquivo, né? E estar fora do arquivo naquele momento foi o que salvou o processo. Então, o advogado que entrou em contato comigo, quando eu retornei para ele informando, olha, a confirmação no final do dia de que realmente o processo, o Tribunal de Justiça, nós procuramos o Tribunal de Justiça para confirmar se realmente aquilo que a gente já tinha recebido, o Tribunal de Justiça confirmou de fato que o processo estava fora de lá do arquivo, nós mostramos a foto, né? Eles também confirmaram essa foto que estava aqui com o carrinho, né? O Tribunal confirmou tudo isso, então a gente teve essa informação de que realmente o processo tinha escapado do incêndio. O advogado, que tinha feito contato pela manhã com a preocupação, ficou bastante emocionado, muito emocionado, quando ele soube, né, do processo. E esse advogado, inclusive, ele e um outro advogado, eles juntos fazem a defesa do William Monzoli, que é aquela pessoa que é acusado de matar o Dantinho Michelini, era um dos réus no caso do processo Araceli, né? E eles tinham, inclusive, como eles avaliaram que havia uma relação entre os dois casos, a morte do Dantinho e o caso Araceli, eles tinham feito uma consulta inicialmente digital ao processo, e aí como eles identificaram que eles não encontraram no processo digital alguns documentos, algumas sentenças e outros, né, documentos, eles tinham feito uma manifestação para a terceira vara criminal, né, informando isso ao Tribunal de Justiça e pedindo acesso físico ao processo, o que também foi autorizado pela Justiça, né, e a gente mostra até fotos na coluna que foi necessário até um trabalho, que o papel já está bem destruído pelo tempo, então houve um cuidado, um funcionário acompanhou esse manuseio do processo, eles puderam, e eles posteriormente, a gente chegou a informar isso, inclusive aqui na CBN, que eles tinham informado ao tribunal que até mesmo na consulta física, eles não tinham encontrado uns documentos. Eles tinham visto no digital que faltavam 2 volumes, que foram encontrados pelo arquivo. São mais de 30, né? São mais de 30. E eles já tinham identificado a ausência de 2 volumes, de 2 anexos ao processo, né? O tribunal encontrou, né? O arquivo fez uma busca e encontrou esses 2. E quando eles foram fazer essa visita à consulta física ao processo, esses 2 volumes que tinham desaparecido já estavam lá junto com o processo. Mas eles tinham identificado, assim, na avaliação deles, na consulta deles, que ainda faltavam alguns documentos. E ele atribui, esse advogado, o doutor Fernando Colombi, que a visita lá foi realizada pelo doutor Fernando Colombi, e eu vou falar o nome completo aqui do outro advogado, que também esteve lá nessa visita, que eu estou aqui consultando na matéria, que ele tem um nome diferente. O doutor Fernando Colombi da Silva e doutor Wanderson Leocádio Américo. Os 2 é que estiveram lá no Tribunal de Justiça. E aí o doutor Fernando Colombi e o doutor Wanderson atribuem ao fato deles terem comunicado isso ao juiz, né, ao magistrado, que havia esse problema e que, em função disso, eles avaliam que o magistrado mandou solicitar o processo, entendeu? E que o processo acabou ficando fora do arquivo, né? A gente ainda não sabe exatamente, que o tribunal não revelou onde é que está o processo, porque ele disse somente que o processo agora está em segurança, mas não informou a localização dele. Mas sabe-se que ele não estava, foi confirmado que ele não estava no arquivo. Então, os advogados acreditam que essa ação deles de pedir que o processo fosse avaliado acabou salvando o processo. E por isso ele ficou tão emocionado ontem, porque ele falou, olha, eu sei que a gente
está utilizando o processo, né, que ele é importante para a defesa do nosso cliente, mas para além disso, trata-se de um processo histórico, né? Ele falou que tem um impacto muito grande na história do Espírito Santo, conta um momento da história do Espírito Santo, envolve a família da primeira vítima. Então, eles também estavam preocupados com essa preservação e assim, ficaram extremamente emocionados e felizes de que, pelo menos esse caso, a gente já tem certeza de que foi resgatado, né? Uma curiosidade, Vilmara, no caso de retirada de um processo que está fechado, no caso extinto, arquivado já, o advogado pede, o Tribunal de Justiça, ele concede ou não, mas em concedendo, vai lá nesse arquivo que infelizmente pegou fogo, tira isso e leva para algum lugar para que ele seja consultado. Que foi exatamente esse trâmite todo. Esse lugar, né, é mantido em sigilo, claro, né, até para a própria segurança do documento. Os funcionários, no caso dessa questão histórica, você falou, acompanhou até para não perder nenhum documento que já é deteriorado pela própria ação do tempo e natureza e antiguidade do processo. E aí, isso fica à disposição fora do arquivo por quanto tempo? Porque não consulta e volta direto. Porque se tivesse acontecido isso, a gente teria perdido o arquivo, Eu acho que nesse caso em particular, como havia um questionamento, porque, na verdade, o que o juiz autorizou, né? Houve uma autorização do juiz para que eles pudessem consultar o processo no arquivo e as fotos mostram eles usando luvas, usando máscaras, cuidado, né? Para manusear, e foi acompanhado por um processo do arquivo. Mas isso era feito numa sala, não no galpão onde ficava. Né? Não, é numa sala separada. De lá para outro lugar, em condições desse tipo de trabalho. E geralmente não tem. Aí é feito isso nessa outra sala e foi feito isso. Eles avaliam, os advogados, a gente não obteve o tribunal ontem, diante do que tinha acontecido, só informou, confirmou isso, mas a gente acredita que, como eles também tinham comunicado ao TJ que a consulta mostrou que, embora tivesse sido localizados 2 volumes, ainda faltavam alguns documentos, o processo provavelmente ficou já separado, porque aguardando uma manifestação, provavelmente, do juiz. Isso é o que a gente está avaliando, né? O Tribunal de Justiça não falou disso. Seria uma sorte dupla, digamos assim. Aí, e como assim, a consulta deles foi recente, né? Então, provavelmente, você imagina que um arquivo que tem 2 milhões, tinha 2 milhões e 100 mil processos, muita coisa para ser manipulada ali, né? Então, provavelmente isso ainda, ele voltaria para ser arquivado e hoje já está junto com outros processos. Ou seja, ele não estava no local do incêndio, não é de fora do galpão, ele não estava na região da serra, ele já estaria... Aí a gente imagina, assim, isso ele estivesse fora, porque queimou tudo lá, perdeu tudo, não perdeu? Só você considera que a área do galpão é uma área, um espaço enorme. 10 mil metros quadrados, gente. Tinham outros prédios naquela área, existem outros prédios além do galpão principal. O que pegou fogo foi o galpão principal e os bens inservíveis que estavam atrás. Tanto que o tribunal falou ontem que alguns outros prédios, edificações que tinham no mesmo espaço, eles não pegaram fogo, entendeu? A informação que a gente tem do advogado é que, quando eles chegaram para fazer a consulta no arquivo, o galpão é o local onde você fica com o processo arquivado. Os processos, assim, são aquelas várias instantes com os processos arquivados. Ali não é um local de consulta. O funcionário entra lá dentro, retira, né? Era o que acontecia, retirava e era conduzido para uma sala. Nós estamos falando de um processo que tem mais de 30 volumes. Então, você não tem condições de ficar em pé consultando um processo dessa natureza. Então, ele provavelmente deve ter foi o que aconteceu, no caso do advogado, foi levado para um outro ambiente, onde eles realizaram a consulta desse processo. Agora, ontem a gente queria detalhes dessa tramitação e, infelizmente, não foi possível saber todo esse detalhe, né? E o tribunal também não queria confirmar para onde levou o processo, né? E a gente entende que esse é um momento que tem várias situações, assim, eles queriam garantir a segurança. O que eles conseguiram confirmar era confirmar a foto, né? Confirmaram que o processo não estava no arquivo.
né? Ele não estava no arquivo, no prédio do galpão que pegou fogo, né? Ele já tinha sido retirado dali, né? Então... A gente não sabe se está em algum prédio do lado, se veio para Vitória, se está em Eu acho que essa altura do campeonato, se tivesse por lá, eles já tinham te retirado, né? De lá. Eu imagino mesmo que assim... um prédio que não tenha pegado fogo, né? Do lado, mas... Entendeu? Vamos tratar de retirar. Um questionamento aqui, se a gente não tiver resposta, acho que vale até questionar o próprio Tribunal de Justiça. O nosso ouvinte aqui está perguntando se o TJ não fez uma microfilmagem dos seus processos. Eu não sei se ele fez microfilmagem, porque normalmente o que está sendo feito hoje é digitalização. Seria um processo intermediário à digitalização, né? Eu não sei se ele fez microfilmagem. Eu não sei se nem é utilizado hoje, assim. Normalmente tem sido feito digitalização, né? Pelo volume, eles fazem a digitalização desses processos, que, segundo a informação do tribunal, metade dos casos que estavam lá já tinham sido digitalizados, e a outra metade, todos os processos que estavam lá eram processos, segundo o tribunal, arquivados. Na situação em que já tinham transitado em julgado, aí, que é o termo que eles usam, quando não há mais nenhum tipo de recurso a ser feito e tal, então eles arquivam e colocam uma caixa e levam para o tribunal, e que, segundo eles, há um prazo em que você tem que fazer esse descarte. E que parte desses processos já estavam sendo encaminhados para descarte. E tinham os processos mais recentes. Uma preocupação também que eu recebi ontem, que o tribunal respondeu, é que tem alguns casos, processos de família, né, processos que envolvem inventários ou variados de pagamento de pensão, e que ocorre possibilidades deles serem desarquivados com maior frequência. Segundo o tribunal, esses processos já estavam digitalizados. Agora, pode ser que eventualmente ocorra que eles demandem um caso ou outro, aí é um outro processo de restauração dos processos, que aí vai ter que ser feito caso a caso, se houver necessidade, né? Se não tiver uma digitalização do caso. Por exemplo, se num caso antigo que possa respingar num caso novo, como o caso da Araceli aí, do suspeito de matar o Dantinho, que eles precisaram consultar os antigos, de um caso que já tinha sido extinto. Se ficar constatado que um caso desse não estava digitalizado e foi destruído no incêndio, você sabe o que acontece? É o que eles chamam de restauração do processo, né? Eles iniciam um processo para fazer a restauração, né? Do caso, assim. Da história do todo. Aí vai buscar todos os documentos e tentar resgatar tudo que é possível, né? Mas aí eu acho que isso é feito, analisado caso a caso, por cada um dos juízes, em qual vara, né? Pode ser um processo civil, pode ser um processo criminal, e aí o juiz vai avaliando dentro de cada caso, assim. Não é uma coisa feita assim, o tribunal vai... Não teria nem condições, eu acho, assim, para todos os casos, mais de 1 milhão de casos, né? E é necessário fazer de 1 milhão de casos? Também, assim, é uma pergunta que eles colocaram ontem, assim, quando for necessário, cada magistrado vai se encarregar de fazer essa avaliação junto com, lógico, com todos as pessoas que compõem ali esse cenário ali, né, que é o Ministério Público, os advogados de defesa, ou quando não tem os advogados de defesa, a própria Defensoria Pública, né, a partir da solicitação que for feita por uma das partes aí, né, por quem estiver fazendo a demanda aí na justiça. Mas é o que pode ocorrer, entendeu? Tem muitas perguntas em relação ainda a esse... muitas perguntas ainda sem respostas, né? Se a gente parar para pensar, se a gente mesmo já faz várias perguntas que a gente, infelizmente, ainda não tem uma resposta. O próprio tribunal informou que criou aí um comitê, né, para poder avaliar todas essas questões, decidir tudo que vai ser feito, né? Tem uma apuração ainda que tem que ser feita ainda pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, né, até para avaliar se houve crime ou não, né, se foi um incêndio criminoso ou não, e até se não foi um incêndio criminoso, o que motivou o incêndio, né, o que causou aquilo. Um curto-circuito, um cigarro, um fósforo. Até isso é importante também, porque o prédio também é assegurado. Então, assim, o pagamento de seguro também é importante saber, né, disso. Se for um incêndio criminoso, tem uma coisa. Se não foi, o que vai ser pago, né? Como é que fica essas informações todas? Vai ter uma avaliação futura, que ontem, na última coletiva do Tribunal de Justiça, foi informado também sobre aquele espaço
são 10.632 metros quadrados com edificações ali, que era utilizado aquele galpão inteiro para você armazenar, principalmente arquivar os processos e também para guardar outras coisas. Considerando que os processos não existem mais, o que acontece? Você vai precisar daquele espaço todo? Ele não pode ser? Isso é uma coisa que esse comitê vai avaliar, que se vai manter esse contrato de locação ou não, né? Porque é uma área gigantesca e vai ser mantido? Para quê? Para quê, né? Para qual motivo? O galpão não existe mais, né? Ele foi destruído. Assim, também, o que exatamente sobrou desse galpão? Ontem foi informado que esperava-se agora que o bombeiro, no primeiro momento, ele faz o combate ao incêndio, né? E aí tem que esperar o rescaldo. Depois que porque você apagou as chamas, mas assim, precisa que aquela estrutura esfrie também, né? Para que o bombeiro tenha condições de ir lá fazer um rescaldo, né? E avaliar também se as pessoas podem ir lá checar, né? Porque tem que fazer uma avaliação estrutural, né? Sim, alguma coisa pode cair, né? Exatamente. Parede, aí depois que o bombeiro faz essa avaliação e ele libera, é que você pode vir com sua equipe e fazer a avaliação do que tem lá dentro daquele espaço. E do que motivou o incêndio. Aí é uma pesquisa, é uma avaliação dos bombeiros. O bombeiro é que vai... Ele libera depois que ele faz o trabalho de perícia? Ele vai ter que fazer todo o trabalho dele. Depois que ele fizer o trabalho dele, é que ele vai liberar... Dias, Não, 30 dias é para você saber o laudo. Em geral, os bombeiros ali, fisicamente, eles não devem levar tanto. A gente estima que vai depender da condição que ele encontrar lá, né? Mas, em geral, eles têm os especialistas deles para fazerem essa avaliação, que é uma avaliação importante, porque essa avaliação também vai contar, né? A Polícia Civil também vai ao local, embora não tenha tido morte, né? Mas vai haver uma demanda aí, porque foram documentos públicos, né? Precisa avaliar se houve um incêndio criminoso, então o bombeiro vai fazer isso, a Polícia Civil vai acompanhar. E o tribunal criou esse comitê aí para poder acompanhar tudo isso. Né? Mas, assim, com certeza a gente ainda vai ter muita informação, muita dúvida. Não, e detalhe, a gente está fazendo pergunta de leigo aqui, de jornalista, né? Baseado em experiência de cobertura de outros incêndios, fora as perguntas legais que eles devem fazer e a gente não se imagina fazendo também, e eu acho né? que ao longo daqui para frente também a gente vai ter várias situações em que os próprios advogados, né, até os defensores públicos, os promotores de justiça, né, vão começar a encontrar situações ali que podem ou não ter relação com isso, né? Porque, considerando também que, segundo o Tribunal de Justiça, os processos que foram queimados não são processos que estão tramitando na Justiça, então isso não afeta. Então, assim, pode ser com aquilo que você levantou, a relação em algum outro processo ou não, né? Mas isso, com certeza, a gente ainda vai ter muito assunto sobre isso, né? É isso aí. Vilmara, obrigada mais uma vez por estar conosco. Até quarta-feira que vem. Bom dia para todos nós, para os ouvintes e até quarta.